aí, segundo a polícia. Deixa eu ver a reportagem da Andréa Marques. Na sequência, a gente comenta aqui. Olho na notícia. O corpo do guarda municipal foi enterrado nesta quarta-feira. Muito abalada, a família não quis gravar entrevista. Imagens do circuito de monitoramento da padaria revelam como tudo aconteceu. Emerson Ferreira da Costa, de 46 anos, fazia segurança do local, que fica no bairro Jardim Nova Suíça. Os dois criminosos chegam por volta das 9 horas da noite, usando capacetes. Emerson falava ao celular. Os criminosos revistam o GM e roubam o aparelho. Depois vão embora. Segundos depois, um volta e atira 7 vezes contra o guarda. A vítima cai sem mostrar reação. Houve pânico entre os moradores. Esta vizinha conta que ouviu o barulho dos tiros e correu para se proteger. Fechei tudo e fiquei fechadinha lá dentro. Não saí pra fora, mãe. Depois de assassinar o guarda, os bandidos fugiram por um rumo ainda não conhecido. Por enquanto, as únicas pistas são as imagens do circuito de monitoramento. Elas já estão sendo analisadas pela Delegacia de Investigações Gerais. O caso foi registrado como latrocínio, porque o celular e a arma do guarda foram roubados. Mas a hipótese de execução não está descartada. A polícia acredita que esta moto, localizada próxima à padaria, foi usada pelos assassinos. Uma hora antes, bandidos usaram um veículo parecido em outra abordagem, a apenas 5 quilômetros de onde o GM foi morto. Segundo a polícia, Érica Mendes Franzoni, de 34 anos, e o marido saíam de casa, quando os dois criminosos chegaram e pediram a carteira do casal, que estavam com R$ 2.600. A professora teria se assustado e foi aí que os bandidos atiraram. Ela foi levada a um pronto-socorro, mas morreu na madrugada. O delegado que investiga o caso não quis gravar entrevista, mas em conversa com nossa equipe, disse que as mortes podem estar relacionadas, porque nos dois casos, testemunhas viram uma moto. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, de janeiro até agosto, 26 pessoas foram assassinadas no município. Outras 37 tentativas de homicídio também foram registradas no mesmo período. Você está vendo aí a questão da violência cada vez mais crescente e presente na cidade de Piracicaba? Tivemos assassinatos, violência contra as forças de segurança. Agora esse caso terrível aí envolvendo o guarda municipal. A polícia tem linhas de investigação, registrou o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque levaram o celular dele. Deixa eu ver as imagens aí, PA. O problema é o seguinte, o que a gente precisa ver aqui é o seguinte, né? As características, na minha opinião, são de execução. São de execução. Olha só, o sujeito vai e revista o guarda municipal, tira o que o guarda municipal tem, leva os telefones celulares. Mas o outro volta para matar, ele não reage, olha lá, ó. Não tem reação, não tem nada, ele volta para matar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros ali, 6 disparos contra o guarda municipal. Negócio terrível, terrível. 5 disparos o acertaram efetivamente, né? Mas se isso aí não for um crime, se isso aí não for uma execução, né? Eu não sei mais o que é, velho. Ele foi para matar lá. Quem descarrega uma arma dessa maneira aí vai para matar. Vai para matar. Vocês têm dúvida disso ou não? Vocês têm dúvida disso? Foi para matar. Essa imagem é terrível, terrível. Está sendo analisada pela polícia agora com muita dificuldade, porque, olha lá, um tá com capacete, o outro cobre o rosto, me parece, com uma touca ninja, né? O que dispara. O que dificulta demais o trabalho da polícia. O que dificulta demais o trabalho da polícia. Agora, tem aquela moto que foi apreendida, né? Parece que vai ser feita, hein, Felipe Pereira? A perícia daquela moto já foi feita em busca de digitais que a polícia vai comparar, né? E para tentar, inclusive, no seu banco de dados, ver se tem alguma relação com algum criminoso. É importante também esse trabalho da perícia, né, ô Felipe? Pois é, Rodrigo, a perícia já está sendo feita na moto, o resultado deve sair aí em alguns dias para justamente descobrir se existe alguma impressão digital, se existe alguma coisa que ajude a polícia a esclarecer os dois casos, porque, como a Andréa Marques disse na reportagem,
a polícia suspeita que os dois casos, tanto a morte do guarda quanto a morte da professora, tenham alguma ligação, porque testemunhas viram justamente uma moto. A investigação agora segue para tentar descobrir se, no caso da professora Érica, essa moto também estava envolvida nesse caso. Se foi a mesma moto vista e a mesma moto apreendida no caso do guarda municipal. Os trabalhos de investigação seguem, a polícia está debruçada nesse caso, viu, Rodrigo? Ô, Felipe, eu vou pedir para o PA colocar as imagens ali para a gente analisar junto, que é o seguinte: a gente vê ali são características de uma execução, não tenha dúvida disso. Agora, o que a gente precisa colocar aqui para o cidadão, colocar para o telespectador do nosso Brasil, gente, é o seguinte: Piracicaba tem vivido uma onda de violência muito grande, né? Em pelo menos um dos casos envolvendo aquele policial militar assassinado, também num estabelecimento comercial muito próximo a esse onde aconteceu o crime, o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação em Combate ao Crime Organizado, investigando junto com a polícia, já descobriu que de dentro das cadeias, uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do estado de São Paulo, né, teria ordenado esses ataques, né, que seria uma represália à ação policial de combate ao crime, combate ao tráfico lá na cidade. Então, essa relação também não está descartada, hein, Felipe? Não está descartada não, viu, Rodrigo? Essa relação da facção criminosa contra os policiais e contra forças de segurança em Piracicaba não está realmente descartada, até porque, se a gente se lembrar, recentemente, eu até acompanhei esse caso, um outro policial militar, um sargento da Força Tática, foi morto lá em Piracicaba, justamente em represália a uma outra ação que aconteceu, feito justamente pela Força Tática na semana anterior, terminou aí com a morte de um homem apontado como líder da facção, e no fim de semana, depois de ordem da facção, esse policial foi atingido por tiros e também morreu. Inclusive, tinha até a informação de que a cada integrante da facção morto, de 2 a 3 policiais também seriam mortos como uma forma de represália a essas ações, viu, Rodrigo? O problema é que o Estado perde a mão, né, quando permite que uma facção criminosa domine, né, praticamente os rumos de uma sociedade. Algo que vem acontecendo desde aqueles atentados de 2006, quando o estado de São Paulo parou, depois vários estados passaram a experimentar a mesma coisa. O estado de Santa Catarina está vivendo esse período agora. A gente viu os ataques em Florianópolis, em outras cidades de Santa Catarina, atacaram casa de policial, atacaram o transporte público, bases. Me parece que até o Palácio do Governo, Felipe Pereira, hoje amanheceu cravado de bala lá em Santa Catarina. Então, os governos, né, o Estado, de uma maneira como um todo, precisa se juntar para combater o avanço do crime organizado, porque o crime organizado está presente em tudo quanto é canto, ele traz arma, ele traz droga de fora do Brasil, né, ele participa do tráfico internacional de armas, de droga, e dá nisso que a gente está vendo aí um crescente avanço da violência, colocando o cidadão de bem no meio dessa guerra, desse fogo cruzado. O cidadão de bem é que acaba sendo o maior prejudicado. Quantos agentes de segurança já não perderam a sua vida nesses atentados covardes, né, que a gente tem visto aí? Quantos não são, né, os policiais? Quantos não são os agentes de segurança covardemente executados ao longo desses últimos meses, eu diria até anos? É um problema que se intensificou. Eu me lembro, por exemplo, do caso aqui de Campinas, daquele policial que foi morto no posto de combustíveis em janeiro e que teria desencadeado depois aquela chacina, Felipe Pereira, aqui em Campinas, né? Nessa guerra que a gente vive, que é uma guerra urbana, né? Antes já havia acontecido o policial Mazinho, que foi executado no ano passado, outros policiais mortos também. A gente vai relembrando os casos aqui e vê que não é um negócio isolado, vê que não é um negócio incomum. E, infelizmente, os números não param de crescer. E Piracicaba está sendo vítima disso agora. É terrível, terrível. Felipe Pereira já volta aqui no Brasil, gente. Olha, nós falamos agora há pouco do problema lá em Sumaré, tem gente criticando a legitimidade do sindicato em Sumaré. O Ministério Público investiga, né, uma possível irregularidade junto ao sindicato que representa a categoria em Sumaré. Houve essa semana a apreensão de documentos
5 mandados de busca foram cumpridos lá na cidade. Os promotores, eles desconfiam, estão investigando se os diretores da instituição ficaram com o dinheiro que foi descontado da folha de pagamento dos funcionários públicos que tinham empréstimos com os bancos. Deixa eu ver essa reportagem da Fernanda Marion. Olho na notícia. A sede do Sindicato dos Servidores Municipais de Sumaré foi um dos alvos da operação do Ministério Público. Os promotores estavam em busca de documentos que possam comprovar o desvio de dinheiro repassado pela Prefeitura para a instituição quitar as parcelas de empréstimos contraídos pelos funcionários municipais. A movimentação chamou a atenção de quem passava pelo centro da cidade. Também foram feitas buscas na casa do presidente do sindicato, Araquém Lunardi, no Jardim João Paulo. Os agentes apreenderam caixas com documentos, notebooks e livros. A investigação do Ministério Público começou depois que os promotores receberam denúncias de diversos servidores que fizeram empréstimos bancários intermediados pelo sindicato. Eles tiveram o valor da parcela descontado do olerite, mas descobriram que o dinheiro repassado ao sindicato pela Prefeitura não foi transferido para os bancos. Até agora foram contabilizadas 116 vítimas. Esses 2 servidores tiveram prejuízos de mais de R$7 mil. Os trabalhadores só descobriram que havia algo errado quando os nomes deles foram negativados e mandados para uma lista de devedores. Vinha descontado nas folhas de pagamento, né? E o banco sempre mandando cobrança e a gente via que vinha sendo descontado e a gente não sabia por onde pegava, né? Do Banco do Brasil, eu peguei um microfilme, tá, uma prova, e para saber para onde tinha ido o dinheiro. E aí eles falaram para mim que tinha ido para a conta do sindicato. Além da apropriação indébita, o Ministério Público investiga também a possibilidade de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Eu já consegui, inclusive, uma confissão de dívida do sindicato envolvendo mais de R$1 milhão que ele confirma que recebeu e não repassou para a instituição financeira. O advogado das vítimas já entrou com um pedido na Justiça para que o sindicato e não os servidores seja responsabilizado pelas dívidas. Ele questiona a legitimidade da diretoria. A partir da hora que essas pessoas não têm legitimidade para falar em nome da categoria, fica um pouco questionável essa situação, se eles poderiam ou não realmente estar fazendo essa vinculação junto com os servidores, representando os servidores nesses empréstimos. Tem que ser tomado umas novas medidas, né? Porque não pode ficar, a gente não pode ficar com o nome na praça. Indignação, né? Porque como eu estou nessa situação, pode ter muita gente, entendeu? Tudo em tese, a investigação acontece, é mais de R$1 milhão, viu, que pode ter sido desviado, segundo a investigação do Ministério Público. Ontem nós ouvimos o Araquém, que é o presidente do sindicato, né? Ele negou irregularidades, se não tem irregularidades, que vai provar que não há irregularidades. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Olha, parece notícia repetida, não é, infelizmente, porque teve mais um funcionário ferido nas obras de expansão do Shopping Iguatemi aqui em Campinas. Dessa vez, um homem que dirigiu um caminhão que tombou na área das obras. Andréa Marques acompanha e traz os detalhes para a gente. Olho na notícia. O funcionário foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar até o Hospital de Clínicas da Unicamp. Dirceu Rodrigues Cordeiro sofreu os ferimentos no abdômen e no tórax. O homem estava consciente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima dirigiu o caminhão. A suspeita é que o motorista descia por uma rampa, perdeu o controle do veículo e tombou. Foi preciso a ajuda dos bombeiros para fazer o resgate. O caminhão estava carregado de areia. Estas imagens foram feitas pelos próprios trabalhadores momentos depois do acidente. Elas mostram o socorro à vítima. Segundo o sindicato que representa os trabalhadores, o motorista é de uma empresa terceirizada e já havia prestado serviços para a construtora responsável pela obra. Um motorista que já teve outras vezes aqui fazendo entrega, então ele conhece um pouco a obra. E aí o que a gente pode, nesse primeiro momento, é constatar que realmente foi um acidente de trânsito mesmo, um acidente dentro da obra, mas um acidente que poderia ter ocorrido numa pista, numa rodovia. No final da manhã, a Defesa Civil avaliou o local e descartou qualquer risco para os trabalhadores. Não tombou, mas tombou uma parte que não afetou nenhuma parte de estrutura do imóvel que está sendo construído. Isso quer dizer que pode continuar